O distrito de Viseu situa-se no coração da sub-região Dão Lafões. Possui uma paisagem extasiante, rios cristalinos e alguns dos mais famosos vinhedos do país. Hoje vamos percorrer Viseu e os concelhos que constituem a Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva. E se cada pessoa tem duas faces, esta região não tem apenas uma cara para lhe mostrar, porque o distrito de Viseu é uma paleta de sensações e uma conjugação de antagonismos que se cruzam e lhe conferem um caráter entusiasmante e sedutor. Com sede em Viseu, a ADLAP, a Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva, é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo promover o desenvolvimento rural integrado, dinamizando e valorizando a intermunicipalidade num espírito de cooperação regional e nacional com entidades públicas e privadas que prossigam a mesma finalidade. A Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva, enquanto entidade gestora, tem a sua sede em Viseu e abrange as áreas dos concelhos de Viseu, Oliveira de Frades, Vila Nova de Paiva, Vozela e São Pedro de Sul. Vamos perceber que associação é esta. Desenvolve um conjunto de ações, nomeadamente através de candidaturas a fundos comunitários. O principal é o de Proder, mas também a realização de formação profissional no POPH, alguns cursos também ligados ao turismo, outros ligados à cooperação internacional, e que a própria associação desenvolve um conjunto de atividades nas áreas consideradas de baixa densidade, que são as áreas mais pobres, no fundo aquelas mais rurais, em diversos setores, na agricultura, na área social, no turismo, no ambiente, nas empresas, também projetos para particulares, e depois coloca à disposição das próprias pessoas, todos que estão no território, quer sejam individuais, juntas de freguesia, câmaras, empresas, associações, um conjunto de fundos onde podem fazer candidaturas para desenvolver os seus próprios projetos. Criada em julho de 1994, a ADLAP, juntamente com a participação ativa de todos os parceiros e os diferentes atores que desempenham um papel ativo no território, tem feito um excelente trabalho. Através desta forma é possível fazer nas zonas com mais dificuldades um conjunto de investimentos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida destes locais e também para a criação de emprego e para o desenvolvimento das próprias freguesias e dos próprios concelhos. Caracterizando-se por ser um território de montanha, influenciado pela Serra da Gralheira, Serra do Liumil e Serra do Caramulo, a sul, este é um território densamente irrigado. Os rios Voga, Paiva e Dão são as linhas de água mais representativas. Temos aqui as questões ambientais que são muito importantes, temos muitos rios, temos serras, temos uma gastronomia muito rica, temos os vinhos do Dão, temos património também significativo, museológico, religioso, temos um conjunto de eventos, temos também aqui uma zona muito forte relativamente às termas, e temos no fundo depois aqui a cidade âncora, que é Viseu, que é uma cidade já mais urbana, bastante desenvolvida e com um conjunto de atividades que se realizam aqui e que polarizam toda esta região. A ADLAP lançou recentemente na escola EB23 Infante Dom Henrique, em Viseu, o programa educativo Um Rio com Vida, que visa sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de conservar os habitats ribeirinhos e dar a conhecer quer os valores naturais dos cursos de água, quer as diversas vertentes de intervenção do projeto Atlantic Aquatic Resource Conservation. Agora que já conhecemos a ADLAP
e percebemos quais são os concelhos que se inserem nesta associação, vamos partir para a descoberta do que estes têm para oferecer. A nossa primeira paragem será Vila Nova de Paiva. O Centro Histórico de Vila Nova de Paiva é um recanto de simpatia, de bem receber, de património, de beleza e excelente gastronomia. Um percurso pelas suas ruelas permite-nos descobrir uma terra que se impõe pela sua antiguidade, pela supremacia da sua história e pelos pormenores da sua identidade. Banhada pelos rios Voga, Paiva, Covo e Mau, o concelho de Vila Nova de Paiva tem nas suas linhas de água uma enorme fonte de riqueza paisagística e económica, com impacto significativo nas áreas do lazer e do turismo. Ao longo dos cursos de água, existem diversas áreas vocacionadas para o lazer, nomeadamente as praias fluviais. Caso considere que as praias fluviais são apenas para serem visitadas no verão, fica a saber que está equivocado. A beleza desta região não se esgota apenas numa estação do ano. Se gosta de pintar, por que não aproveita esta atmosfera? Sente-se na relva e pinta um quadro. Inspiração não lhe vai faltar. Se gosta de história, tem obrigatoriamente de visitar a Horca dos Juncais, datada do Neolítico Final. Este dolmen foi classificado Monumento Nacional, possui câmara de planta poligonal com 9 esteios, corredor com mais de 7 metros de comprimento e túmulos bem conservados. Além disso, é bem visível o átrio e a laje de cobertura monumental, na qual estão inscritas datas e símbolos religiosos. O Parque Botânico é um dos projetos emblemáticos do concelho e um dos mais importantes entre os desenvolvidos nas últimas décadas, pelo seu caráter pluridisciplinar, abrangendo as áreas do ambiente, do lazer, do turismo, da cultura e até da ciência. Uma das riquezas pela qual o concelho de Vila Nova de Paiva é conhecido é, sem dúvida, o seu rico e vasto património, onde sobressaem os monumentos e também o património natural. Mas não poderemos esquecer as iguarias. Pelo segundo ano consecutivo, o Parque Urbano do Touro serviu de palco à Feira do Fumeiro. Esta é uma excelente iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, centrada nos produtos regionais. Esta Feira de Fumeiro oferece aos visitantes, para além da exposição de produtos, a possibilidade de aquisição e degustação do melhor da região. Outras atividades integraram um programa diversificado que animou quem passou por Vila Nova de Paiva. Para conhecer o artesanato típico da região, visite o posto de turismo. Vila Nova de Paiva revelou-se uma verdadeira surpresa aos nossos olhos. Agora é tempo de visitar a bonita vila de Vozela. O movimento das ruas, as construções antigas e a energia contagiante revelam-nos as feições de uma terra emotiva e generosa. Um espaço de conciliação, de modos de ser e de estar, de um recanto com os olhos postos no futuro. Para conhecer o centro é só seguir a pé, através do intrincado de ruazinhas e vielas, repletas de igrejas e capelas, solares e edifícios brazonados. Antes de seguir viagem para visitar as castiças aldeias que rodeiam Vozela, não deixe de subir ao Monte da Senhora do Castelo. Do Parque de Nossa Senhora do Castelo tem-se um panorama de excelência sobre grande parte da região de Vozela, encontrando-se aqui a ermida de Nossa Senhora do Castelo. Depois,
tem de fazer o circuito das torres medievais. São 3 as torres recuperadas e construções fortificadas medievais que podem ser visitadas em Passos de Vilharigues, Cambra e Alcofra. O património natural do concelho de Vozela é enriquecido pela Reserva Botânica de Cambarinho, onde floresce a maior concentração maciça de loendros do país, um arbusto protegido. Para observá-lo no seu máximo esplendor, o mês mais indicado é maio, quando se encontram no auge da sua floração, conferindo um tom arroxeado à paisagem. Devido ao seu valor científico, educativo, turístico e paisagístico, os loendros foram classificados em 1938 como espécie de interesse público e toda a área foi elevada à categoria de Reserva Botânica Integral. Se gosta de lendas, visite a Cova do Lobisomem. É uma caverna pré-histórica que se encontra na povoação de Cambra de Baixo. Aqui existe uma lenda, onde se fala que havia um fantasma em que de dia descansava na margem do rio e de noite percorria 7 freguesias. A rematar o périplo, um pastel de Vozela no Café Central. Poderá não trazer grandes benesses para o corpo, mas fará milagres pela alma. Aproveite e conheça a restante doçaria de comer e chorar por mais. O Mercado Municipal de Vozela recebeu uma prova de cogumelos silvestres e ervas aromáticas da região. Aos sábados, as pessoas podem assistir a diferentes atividades aliadas à ação tradicional do mercado de venda de diversos produtos agrícolas. Vozela tem sabido manter as suas tradições, mormente rurais e etnográficas, ao longo do tempo, destacando-se ainda hoje o seu artesanato. Este município realiza várias iniciativas tendentes a alertar para a importância da floresta. Entre atividades lúdicas, passeios e a plantação de árvores, o espírito ecológico está sempre na ordem do dia. Depois desta experiência tão enriquecedora e única, continuamos a descobrir o que o Distrito de Viseu tem para nos oferecer. A próxima paragem é Oliveira de Frades. O património mais valioso deste concelho rural, situado numa zona verdejante atravessada pelo rio Voga, será talvez a deslumbrante paisagem, caracterizada por serras, vales profundos e abundância de cursos de água. O património arquitetónico de Oliveira de Frades é também digno de interesse, com belos solares, casas senhoriais e construções históricas, além de igrejas e capelas. Aqui proliferam as fachadas históricas que testam uma atmosfera senhorial, uma simbiose perfeita de estilos conjugados em prol de um reordenamento do território que faz nascer, progressivamente, refúgios únicos no núcleo central de Oliveira de Frades. As coleções expostas no Museu Municipal são constituídas por objetos etnográficos ligados ao mundo rural e por objetos arqueológicos provenientes de monumentos espalhados pelo território concelhio. O artesanato local revela sempre um pouco da alma, do carisma e da identidade de uma região. Através das mãos de alguns habitantes da terra, a tradição vai mantendo-se viva. A Igreja de Pinheiro de Lafões é também um local de culto e visita obrigatória. O megalitismo tem no concelho uma grande expressão. Classificados como monumento nacional, revestem-se de especial importância o dolmen de Arca e o dolmen de Antelas, o último pelas pinturas que ostenta na superfície dos seus esteios, a vermelho e a negro, com mais de 5.000 anos. É considerado uma joia valiosíssima da pintura rupestre europeia.
Na doçaria são bem conhecidas as deliciosas queijadinhas de Oliveira de Frades, feitas à base de gema de ovo e açúcar. E assim, compreendemos que esta terra é mesmo um hino à tranquilidade e bem-estar que o ritmo acelerado do dia-a-dia exige. Basta parar, contemplar a beleza natural que emerge a cada recanto, relaxe, desfrute do silêncio e deixe-se maravilhar com o milagre que é a natureza e a paisagem da Bezerreira. São Pedro do Sul é uma cidade beirã que se situa em pleno Vale de Lafões, emoldurado pelos maciços da Serra de Arada, Gralheira e São Macário. Este concelho é sobretudo conhecido pelas suas termas. Vamos conhecer? Localizado no interior centro de Portugal, o concelho de São Pedro do Sul estende-se por 19 freguesias extremamente ricas do ponto de vista patrimonial, paisagístico, histórico, natural, arquitetónico e gastronómico. As termas de São Pedro do Sul estão entre as mais procuradas da Península Ibérica. Um espaço que combina bem-estar, saúde e lazer, cujas águas são reconhecidas pelos seus efeitos medicinais. As termas dispõem de equipamento moderno, bem como várias estruturas de lazer. São uma das principais estâncias termais do país, com uma média de 25 mil visitantes por ano. O verde intenso da natureza, o barulho e o brilho da água mostram que as potencialidades de São Pedro do Sul são infinitas. O rio, os extensos campos, deixam adivinhar uma vida calma e à margem de qualquer confusão. Por momentos, embarcamos numa interessante viagem ao passado, reproduzido por marcas que sobreviveram à erosão do tempo. Nada é deixado ao acaso, numa terra generosa por natureza. Neste quadro bucólico e pitoresco, a rudeza da pedra entrelaça-se com a força das águas e o verde da vegetação, provando-nos que vale bem a pena uma caminhada até este refúgio. O Bioparque, Parque Florestal do Pisão, é um espaço ecolúdico com mais de 100 mil metros quadrados. Localizado na freguesia de Carvalhais, é um ex-libris da região de Lafões, porque oferece novas formas de interagir com o ambiente e viver a montanha, com alojamento e restaurantes disponíveis. Depois observo os moinhos de água existentes no parque, que servem agora de adorno à paisagem. Situado junto à Igreja Paroquial, o Museu Rural de Carvalhais permite uma visão do Portugal rural através de um repositório de alfaias agrícolas e elementos etnográficos. Numa outra dimensão, o percurso expositivo dedicado à arqueologia e à arte sacra reúne importantes peças pertencentes ao espólio da Igreja e a coleções privadas. A aldeia de Pena está aninhada no fundo de um vale. A aldeia confunde-se com a natureza que a envolve num cenário de sonho. Os carros não entram na aldeia. É proibido. Covas do Monte é também uma aldeia de São Pedro do Sul. Uma aldeia que se enquadra num cenário natural de rara beleza. Aldeias mágicas, ideais para os amantes da natureza e da montanha. Na antiga estação da CP, a Estação de Arte e Sabores é um espaço multifuncional, sede da Associação de Artesãos de São Pedro do Sul. Aqui é possível ver algum do artesanato da região. No posto de turismo encontra também os produtos da terra, como compotas e mel, mas também peças de decoração feitas pela gente da terra. Construído originalmente no século XII, o mosteiro de São Cristóvão de Lafões foi reconstruído para acomodar todas as suas necessidades. O cenário isolado do mosteiro assegura-lhe uma atmosfera tranquila para partir à descoberta do concelho de São Pedro do Sul.
À chegada, a primeira coisa que se avista são as torres das suas igrejas. Depois é todo um centro medieval que se abre aos nossos olhos. Agora vamos conhecer o berço do lendário Viriato, o herói da resistência aos romanos. Viseu, ou a cidade do Verde Pinho, como é por vezes chamada, é uma encantadora cidade medieval num planalto entre a Serra da Estrela e a do Caramulo, com vistas fabulosas sobre toda a redondeza. Viseu é, por excelência, o centro comercial da Beira Interior. O Rossio é o ponto de partida, afinal este é o salão de visitas da cidade. Como a maioria das cidades medievais portuguesas, o centro histórico de Viseu é um labirinto de ruelas, muitas delas ladeadas por antigas casas nobres que vão dar ao ponto mais alto da cidade, a Praça da Sé. Pequena, mas sedutora praça, que tem várias edificações de referência, a Varanda dos Cónegos e Torre de Homenagem, a Sé Catedral, a Igreja da Misericórdia e o antigo Paço dos Escalões, atual Museu Grão Vasco, que tem o nome do artista português do século XV, que também deu um nome a um dos mais conhecidos vinhos da região. Viriato é outro dos heróis omnipresentes em toda a cidade, já que a mesma adotou como seu pastor, soldado, herói, que chefiou a tribo portuguesa contra os romanos na Península Ibérica. A Cava de Viriato é o monumento mais antigo da cidade. Uma cidade com um grande valor histórico e arquitetónico que ainda conseguiu preservar uma característica cada vez menos comum no nosso país: os jardins. A linha do Dão, antiga linha ferroviária entre Santa Combadão e Viseu, desativada em 1988, foi recentemente transformada na Ecopista do Dão. Com 50 km, é a ecopista mais comprida de Portugal e talvez também a mais bonita. Uma grande parte desta ciclovia situa-se nas margens do Rio Dão. Cada curva no rio significa uma curva na ecopista e vistas magníficas no meio da natureza. É fácil de percorrer de bicicleta ou a pé, pois não tem subidas significativas. Desfrute também dos doces da região, que são uma verdadeira tentação às mais rigorosas dietas. Por tudo isto e muito mais, visite Viseu e os concelhos de Vila Nova de Paiva, Vozela, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. Tem aqui excelentes motivos para passarem uns fins de semana tranquilos na natureza, relaxados nos spas e nas nossas termas, acompanhados pela simpatia que é tradicional e hospitalidade da gente desta região e também dos bons vinhos do Dão e também poderem usufruir de um conjunto de atividades em termos culturais, etnográficas, tradições que se realizam aqui neste nosso território e que marcam a diferença. Somewhere in the stillness, I tremble for your touch through all the chaos. E chegamos assim ao final de mais uma viagem. Hoje percorremos o melhor do distrito de Viseu e ficamos a conhecer os concelhos que constituem a ADLAP. Agora que vêm por aí os dias mais solarengos, por que não agenda a sua viagem e fica a conhecer o melhor de Portugal?